Oi gente, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje vim mostrar para vocês algumas bíblias que eu tenho mais utilizado. Eu sei que vocês já estão acostumados aí que eu tenho bastante bíblia. Só que eu utilizei as bíblias por um tempo e eu pude perceber quais estilos de texto que mais fazem sentido para eu continuar utilizando, seja na igreja. Eu uso essa daqui na igreja, seja para minha leitura diária, para meu entendimento. Essa daqui, por exemplo, que eu tenho já faz tempo, já faz 2 anos que eu tenho essa Bíblia aqui. Tem gente que fala assim, essa Bíblia aqui eu só leio na igreja e essa aqui eu leio quando eu tô em casa, tipo, estudando, fazendo devocional. O que acontece quando a gente faz isso? A gente não se acostuma com o texto, a gente não cria familiaridade com o texto. Aí se você estiver na igreja só acompanhando a leitura, tudo bem, você só está ali acompanhando. Mas se caso você tiver uma oportunidade para ler algum versículo, trazer alguma breve mensagem, ou alguma coisa do tipo, ou quem sabe pregar, né? Trazer algum tipo de mensagem através da palavra de Deus, você vai ficar perdido, porque meio que você não está acostumado, não é a Bíblia que você tem costume de ler quando você está estudando, quando você está fazendo devocional. Por que eu estou falando isso? Porque na prática, você lê uma versão em casa e lê outra na igreja, não funciona muito bem. A não ser que em casa você leia duas versões. A que você usa, sei lá, para fazer o momento de devocional, e você também usa aquela que você usa na igreja, anotando seus estudos. E você leva uma versão para ir para a igreja de uma das duas que você usa em casa, entendeu? Aí você vai ter essa conexão com o texto e tudo mais. Aí essa Bíblia aqui eu tenho utilizado na igreja. Essa Bíblia aqui, porque ela é bem formal, ela é Almeida século XXI. Ela tem o estilo da Almeida, ela é mais formal que a NAA, mas eu gosto também porque ela tem as opções de tradução no rodapé da página. E eu gosto bastante disso. Uma coisa que tinha me agradado da NVI era isso. As notas de rodapé que tinha, trazendo a versão literal, a versão no hebraico, a versão no grego, alguma observação específica, aí acaba tendo um entendimento maior, que às vezes ela traz uma fluidez melhor no texto, mas ela te traz a versão literal, ou a versão, vamos dizer, original. Aí você tem essa opção aqui na própria página, então não te deixa faltando em nada, sabe? A Bíblia que tem isso também, como eu falei, é a NVI, só que a NVI ela é complicada porque não são muitas igrejas que usam a versão NVI. Essa daqui é a minha NVI Slim. Ela também traz notas no rodapé, só que o texto é bem diferente, sabe? O texto que é utilizado nas igrejas é bem diferente. E muitas igrejas tradicionais não gostam de utilizar a NVI. Aí você leva essa Bíblia para a igreja, você até consegue, de certo modo, acompanhar a leitura, não é tão, né, assim, tem bastante diferença, mas você consegue acompanhar. Só que se você tiver oportunidade para ler o texto, se você ler na sua Bíblia lá na frente, vai ficar muito diferente. E às vezes o que você pensou em falar tem a ver com a sua versão, não com a versão que é lida na igreja de forma tradicional. Aí meio que fica, sabe, não faz sentido tanto o que você vai dizer. Talvez na sua versão faça mais sentido. Aí por isso que é bom você se preparar para pregar em cima da versão que é lida na igreja. Aí é bom você, quando você for comprar uma Bíblia para você colocar suas notas, os seus estudos, você comprar ela numa versão que vai facilitar, sabe, esse meio de campo todo. Tipo, tem algumas Bíblias no mercado que são de notação com texto NAA, se você usa a NAA. Tem umas também que vem na opção de revista corrigida, já tem, sabe? Então, se você usa revista corrigida, compra nessa opção, porque aí vai facilitar muito, sabe, a sua vida. E você vai conseguir pregar em cima do texto que você já vai ler na igreja, e você já vai ter ali na lateral espaço para você fazer a nota, alguma observação que você colocou. Tem outras versões também, tem a NVT, tem a NVI, como vocês já sabem, tem outras. Então, sempre compre de acordo com a Bíblia que você vai mais utilizar na igreja, sabe? Não pensa tanto na Bíblia que você vai fazer devocional.
Pensa na Bíblia que você vai poder levar para os lugares e ler nessa versão. Aí você já tem a nota do lado e você vai pregar em cima do texto e com o respaldo das notas que você colocou, porque as notas são tópicos que você colocou sobre aquela pregação, coisas que, sabe, resumem às vezes ou dão, sabe, ponto de partida para coisas que você vai falar. Então, quando você for comprar uma Bíblia com espaço para fazer anotação, pensa nisso. Qual é a versão que eu vou utilizar para pregar? Aí, na minha igreja pode usar NVI, não tem problema. Então, vai lá, compra uma NVI, compra uma NVT, se a sua igreja permite, ou até mesmo uma NA, que tem agora no mercado, né, algumas boas. Mas aí, vamos dizer que na sua igreja só usa revista corrigida. Então, vai para uma revista corrigida. Aí, esses dias eu fui numa livraria e tinha lá umas bíblias de anotação, tinha uma que era revista corrigida. Aí eu fiquei encantada, só que eu não comprei, porque na minha igreja não são as mulheres que pregam, as mulheres não pregam para a igreja toda. Na minha igreja, as mulheres pregam só para as mulheres, aí tem um culto só das mulheres, que só vão irmãs, só vão mulheres, e a gente prega nesse culto, que é só para as irmãs. E nesse culto, que a gente prega só para as irmãs, a gente pode usar qualquer versão. A gente não tem problema de usar a NVI, ou de usar a Almeida Século XXI, ou de usar a NA, não tem problema. A gente pode usar qualquer versão, mas que seja uma versão bíblica, sabe? Tipo assim, NVI, NVT, NA, só não pode usar a paráfrase, entendeu? Sendo texto bíblico, a gente pode usar, sendo assim, texto considerado, tal, não sendo paráfrase, tudo bem, a gente pode usar. Aí, no meu caso, não tem problema, só que quando eu vou na igreja, quando o pastor está pregando, acompanhando o culto de forma geral, aí, se eu levar a NVI, vai estar totalmente diferente do que o pastor está falando, sabe? E ele cita algumas coisas da NVI, porque ele sabe que os irmãos utilizam, mas ele sempre prega baseado, geralmente na ARA, e ele cita também muita coisa da revista corrigida, sabe? E aí eu uso essa daqui, é bem aproximado, sabe? É mais próximo do que a NVI. Então, eu consigo compreender o que ele está falando e quando ele começa a ler, eu consigo acompanhar, sabe? E como ela tem essas notinhas de tradução, como eu falei aqui embaixo, facilita, porque às vezes o que ele citou tá na notinha. Aí eu olho, tava aqui. Aí eu continuo lendo, entendeu? Aí facilita para mim. Ela não tem espaço, como eu falei, para fazer anotação. Ela é bem simples, ela é tipo slim, mas pro culto em geral serve para mim. Aí eu leio nela em casa, né? Eu leio nela para eu ter esse contato, para eu ter eu conseguir, sabe, achar os textos com facilidade, ter esse tipo, quando o irmão falar sobre algum assunto, eu conseguir citar nessa versão, alguma coisa assim, sabe? Então, eu leio nela, mas eu também leio na NVI, eu leio na NA, mas aí eu faço essa dinâmica. Aí, tipo, às vezes eu tô estudando aqui e eu anoto aqui, sabe? Eu tô lendo na NVT e eu anoto aqui também. Por quê? Porque eu tenho uma NVT aqui, que também é slim, eu tenho bíblias de estudo, mas é que eu mais uso são essas que só tem a versão bíblica. Ó, essa daqui, que eu também posso levar, mas é mais pro culto de mulheres, como eu falei, não pro culto geral, porque ela é NVT. E às vezes eu tô lendo nela, aí eu vou anoto aqui, sabe? Aí quando eu for no culto das irmãs, aí eu tô acompanhando o que a irmã tá lendo, tal. Aí ela começa a pregar, aí ela vai me dar uma oportunidade, aí eu vou leio um versículo e falo alguma coisa que eu já até às vezes escrevi, algum louvor, sabe? Que eu escrevo assim, esse versículo aqui, ou esse texto combina com tal louvor, eu escrevo o nome do louvor. Aí eu tô lá, eu já canto hino. Aí me ajuda bastante. No meu caso, essa daqui serve, mas aí eu tô falando para vocês que precisam de uma versão que condiz com o culto público, né? E se vocês têm a oportunidade de pregar no culto público da igreja de vocês, no caso as mulheres. Aí se você congrega numa igreja que as mulheres podem pregar no culto público e usa, sei lá, revista corrigida, eu aconselho que vocês comprem uma Bíblia com espaço para fazer anotação que tenha o mesmo
texto que usa lá na igreja, sabe? Para vocês conseguirem fazer tudo isso. Aí você não coloca tanto devocional nessa Bíblia, coloca mais as notas que vão te ser útil para o momento de alguma pregação ou o momento de alguma questão mais que podem ser dividido, compartilhado com as outras pessoas, que você nunca sabe quando você vai receber uma oportunidade ou quando o pastor não vai te fazer uma pergunta referente, sabe, de forma como se ele estivesse te dando um ensino ou uma pregação, e aquelas notas ali podem te ser úteis, sabe, para aquela troca e tudo mais, para você aprender, para você demonstrar também alguma coisa que você observou, é uma oportunidade que você tem de você fazer essa troca. E toda igreja aprende, né? Não só você, toda igreja aprende. E eu queria mostrar para vocês também, só por últimozinho agora, que eu tô utilizando, isso é em casa, tá, gente? Uma versão que ela tem me surpreendido bastante em alguns pontos específicos. Aí eu vou mostrar para vocês os pontos. Não são todos os pontos, eu vou mostrar aqui porque não dá tempo. Mas eu vou mostrar para vocês, ó. É essa Bíblia aqui, ó. Aí vocês vão falar, ai, Daniele, que Bíblia é essa, ó? Aonde você comprou? Me conta. Tá vendo? Ela é bonitinha, né? Fui eu que fiz a capa. Ó, fui eu que fiz. Se vocês olharem bem, dá pra ver que fui eu que fiz. Aí eu vou mostrar pra vocês que Bíblia era essa. Ó, esse fitilho fui eu que coloquei. Eu fui eu que fiz essa capa. Vamos dizer essa... essa capa, né? Que encadernação, não. Essa Bíblia aqui era igual essa Bíblia aqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu tenho 3 filhos, né? Aí eu comprei essa Bíblia aqui para os 2 mais novos, só que um tem 8 anos ainda, ele ainda utiliza essa Bíblia às vezes, essa daqui, ó. E o outro já tem 13 anos, ele não usa mais essa Bíblia. Aí eu falava sempre para ele me emprestar, para eu dar uma olhada na versão. Aí ele, mãe, fica com essa Bíblia para você, eu não uso mais ela, fica aí com você, não me pede mais. Aí ele deixou a Bíblia comigo e inclusive ele usou ela por muito pouco tempo, porque logo ele começou a ler as versões mais, sabe, mais formais, e ele hoje em dia ele não usa mais. Ele inclusive tem uma Bíblia que tem espaço para fazer anotação, tal, dessas que a gente já usa. Então, gente, ela tinha vindo nessa capa aqui, ó, tá vendo? A outra, essa daqui, ó, ela veio nessa capa aqui, e ela, a capa dura, ela tem uma boa abertura, sempre teve, só que a capa dura não deixava eu dobrar ela, só dobra aqui no final, ó. Tipo, no final dobra, mas não dobra tudo, tá vendo? Porque batia na capa dura. E isso me incomodava um pouco. Me incomodava. E pelo fato dela ser toda colorida, né? Nem questão dela ser azul. Eu tenho uma Bíblia azul aqui de estudos. Mas é a questão dela ser toda coloridinha, tal, muito infantil. E dentro dela veio essas abinhas aqui, ó, tá vendo? É tipo uma página revista, sempre vinha essas abinhas. Ela é toda assim, sabe? Cheia de abinhas. Aí acabava atrapalhando de eu pesquisar. Aí eu peguei e falei, filho, você não quer mais a Bíblia? Então eu vou modificá-la um pouco. Eu posso fazer isso? Ele, pode, mãe. Aí essa daqui é a do meu filho mais novo, ele usa ela. E ele usa essa daqui também, que também tem o mesmo texto. Essa daqui tem uma capa boa. Ó, capa tipo de couro, né? Mas não é couro, é um couro sintético. E essa daqui já não tem aquelas coisinhas por dentro atrapalhando. Ela é mais jovial. Só que essa daqui tá toda rabiscada por dentro, porque o meu filho mais novo, ele gosta muito dessa Bíblia que ele rabisca ela. E aí ele, tipo assim, me empresta um cadinho e fala, mãe, me devolve, porque ele gosta, e quando ele vai na igreja, ele leva essa daqui. Ele gosta muito dessa Bíblia, e eu não mexi nela, ela já veio com esse fitilho, ó, tá vendo? Ela é como se fosse uma Bíblia para adolescente, para jovenzinho. Mas aí ele utiliza ela e ele marca ela todinha, já marcou ela em vários lugares. Aí essas duas aqui são a mesma versão da que eu vou mostrar pra vocês, entendeu? Aí essa daqui que eu modifiquei, ela era igual a essa. Eu até vou mostrar pra vocês que por dentro ela tem algumas coisas semelhantes, ó. Eu fiz essa capa, tá vendo? Coloquei nela, eu tirei a capa dura. Eu consegui destacar, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu consegui destacar esse papel aqui, ó. Esse papel aqui daqui, ó, eu consegui fazer esse destaque, então eu não prejudiquei a Bíblia por dentro. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Que eu peguei essa parte de dentro, tá vendo? Eu peguei essa parte de dentro e colei essa parte preta por fora só pra fazer uma capa de Bíblia, pra ficar mais neutro possível.
Inclusive aqui tá escrito Bíblia de Estudos, porque eu tinha um negocinho, aí eu colei, ficou bem legalzinho. Ó, e quando eu cortei, tá vendo? Não chegando no final, que quando abre, isso daqui não atrapalha, ó. Deixa eu mostrar. Não atrapalha. E eu fiz isso atrás também, ó. Aí a mesma coisa, não atrapalha. Aqui eu coloquei fita, ó, eu tenho uma fita aqui. Eu coloquei essa fita aqui, ó. Por quê? Porque ela, se eu colocasse qualquer outra coisa, podia endurecer essa parte de trás. Aí eu coloquei essa fita para proteger e eu botei antes de colar isso aqui, então escondeu todos os defeitos. E esses dois fitilhos eu colei na fita, tá vendo? Eu colei na própria fita. Aí ficou por cima aqui, mas como essa Bíblia ela é mais artesanal, ficou com uma capa artesanal, não teve problema, ó. Aí eu medi, as duas fitas ficaram do mesmo tamanho. E essas fitas aqui eram fitas que já estavam ruins de outras bíblias. Mas como essa bíblia que é tão pequenininha, que ficou bom, ficou até grande. Tá vendo? Aí abri, ó, deixa eu mostrar atrás. Atrás já era assim, branco. Aí quando abre, ela é igual, sabe? Ela é igual, só que eu tirei, ó. Ela tinha essas introduções aqui. Só que aquelas partes que tinha por dentro de folha revista, eu tirei. Tá vendo? Eu tirei tudinho. Aí ela ficou uma Bíblia normal, sabe? Fora essas partes coloridinhas, isso aqui eu deixei para eu sempre lembrar. E para não prejudicar a própria Bíblia também, que acaba protegendo a Bíblia, sabe? Faz ela durar mais. Ó, aí dá para eu levar para a igreja. Assim, visualmente falando, né? Esteticamente falando, mas não pela versão. A versão dela é NTLH. E dá para eu, sabe o que? Colocar na minha bolsa. Se eu quiser levar para algum lugar, colocar na minha bolsa, ela ficou bem portátilzinha. Sabe, cabe na minha bolsa, eu tenho uma bolsa preta, não sei onde ela tá agora, que ela é pequenininha. Aí ela cabe dentro da bolsa, sabe, só que ela é desse jeito. Mas eu fiz ela assim, pra eu ter essa Bíblia desse jeito, eu não queria ela, sei lá, muito infantil. E porque se caso eu levar ela pra algum lugar, se eu quiser levar só pra consultar, ela tá mais, sabe, mais discretinha. E eu vou citar para vocês, ela era da Sociedade Bíblica do Brasil, ela é, né? Apesar de ter modificado a capa dela, ela continua sendo da Sociedade Bíblica do Brasil. E ela tem umas coisas aqui interessantes no seu começo, que ela tem assim, palavra de Deus é uma fonte de bênçãos. Aí ela tem alguns tópicos aqui, ó, nosso relacionamento com Deus, deixa eu ver aqui, nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento com a palavra de Deus, virtudes e bênçãos da vida cristã. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que muda. Não, não muda não. Mas aí ela tem vários subtópicos e versículos. Aí ela tem os nomezinhos aqui. Quando chega na Bíblia, ó, tá vendo? Esse aqui foi meu filho que tinha colocado. Os versículos que são citados lá no começo estão em azul aqui. Aí aqui foi citado, por isso que ele está em azul, tipo como se ele entrasse num tema. Aí se você quiser usar esse versículo em alguma temática, dá até para usar. Tem essa questão. E ela tem nota de tradução e tem algumas referências cruzadas, mas o forte dela não são as referências cruzadas, são as notas de tradução mesmo. A NTLH, ela é repleta de notas de tradução. Só que o problema dela é a própria versão. Porque parece que é uma paráfrase, sabe? Ela tem muita liberdade, porque ela é muito... eu esqueci o nome agora da palavra. Ela tem a versão formal e a versão... Olha, eu esqueci o nome da palavra. Ela tem muita liberdade na forma de expressar o texto bíblico. Então, ela acaba, às vezes, parecendo uma paráfrase, só que ela não é uma paráfrase. Inclusive, tem alguns textos que eles são na versão original, o máximo possível. E elas usam a NTLH de comparação para vocês entenderem o texto, que é palavra por palavra, tal, que está sendo transcrito ali, e eles colocam uma barra assim, ó, da versão NTLH, para vocês entenderem. E tipo, sabe, se ela fosse uma paráfrase, eles não usariam ela para isso. Só que, mesmo que ela não seja uma paráfrase, tem algumas partes dela que ela, sabe, esmiuça demais, ou fica tão diferente do que a gente tem costume de ouvir nas igrejas, que fica estranho você pregar
em cima de uma versão assim, a não ser que você pregue para crianças. Talvez caiba no culto infantil, né? Pregar no culto infantil talvez se encaixasse bem. Mas a questão é que tem alguns pontos que ela é bem interessante. Por exemplo, deixa eu citar aqui em João. Ela tem esses negocinhos aqui também, ó, que ajuda você a achar o texto, tá vendo? Como se fosse índice de dedo, só que é na própria página. Isso aqui é legalzinho. No Antigo Testamento é azul, no Novo Testamento é preto ou cinza, depende, né? Porque eles tentaram colocar preto, só que ficou um pouco acinzentado. É lá no livro de João. Ó, vou abrir aqui, ó, livro de João. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou a abertura, ó. E ela já tinha uma boa abertura, mas agora, ó. Aí eu ganhei esse facilitador. Vamos ver se abre assim no meio. No meio da Bíblia. Abre, ó. Tá vendo? E não tá estragando, ó. Tá vendo? Porque eu botei um material aqui bem flexível, ó. Só que tem que dobrar, né? Vou dobrar aqui. Aí, ó. Bem flexível, ó. Aí fica bem legal, né? Pra você consultar, pra você pesquisar. Aí eu gostei do resultado. Enfim, deixa eu ler aqui com vocês, ó. Aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 18. Eu creio que vocês conheçam esse versículo. Eu vou ler aqui, aí vocês vão perceber alguma diferença. Ó, deixa eu ler aqui. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus, e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Olha só que legal como é que ficou nessa versão aqui. Geralmente, nas Bíblias, elas falam assim, ninguém viu Deus, a não ser ou somente o Filho único ou o Filho unigênito. Foi quem nos mostrou quem Deus é. Ou na NVI, em algumas outras versões, colocou assim, o Deus unigênito. Aí as pessoas ficam assim, calma aí, cada Bíblia fala de um jeito e tal. Aí ela foi e falou, é exatamente isso aqui. Ela, tipo assim, ela esmiuçou o versículo e eu acho que ficou ótimo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus, sabe? Para mim esse versículo aqui ficou ótimo aqui nessa versão. Inclusive, desse jeito aqui, é o mesmo jeito que tá na NIV, que no caso é a NIV lá dos Estados Unidos. Outra que eu quero citar é a do livro de Tiago, que quando Tiago fala assim, a fé sem obras ela é morta, fala sobre a fé e as obras. Aí, toda vez que fala a palavra obras, aqui no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, entre o versículo 14 até o versículo 26, eles trocaram a palavra obras por ações. Ó, tá bem aqui, ó. Só que não vai dar para vocês verem, que eu marquei com verde, eu marquei com giz de cera verde, ficou bem clarinho. Deixa eu ler aqui para vocês, só para vocês entenderem. Ó. Meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé se não vier acompanhada de ações? Aí ele não botou obra, botou ações. Por que eu acho isso interessante? Ficou mais fácil de entender o que Deus está querendo dizer, ou o que Tiago estava falando, sabe? Por exemplo, aqui, ó. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações, sabe? Que tem muita gente que remete obras com obras da lei. E quando Tiago falava obras, ele não estava falando sobre as obras da lei, ele estava falando sobre a sua vida, sobre a sua conduta, sobre o que você tem feito, sabe? Você tem fugido do pecado, você tem demonstrado a sua fé por meio das suas ações, sabe? É exatamente o que está escrito aqui. Ó, deixa eu ler o versículo todo, né? No versículo 18. Mas alguém pode dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem ações. Não, ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Sabe, aí eu achei assim, nossa, ficou de muito fácil entendimento. Não tem como a pessoa se confundir aqui, sabe? Só se ela quiser confundir alguém, ou se ela, sabe, não quiser realmente entender o texto como ele realmente é. Aí eu gostei bastante desse jeito. Aí falou assim, por quê? Porque ela está simplificando? Mas, gente, é para simplificar. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser simples, para que a maioria das pessoas entenda. É claro que, às vezes, nós vamos ler em versões mais formais. Aí vai ter
vai se fazer necessário que a gente explique, porque nem todo mundo vai entender. Mas é legal também você ter essas opções. Ao invés de você citar com as suas palavras, cita uma versão simplificada, sabe? Você lê o texto na versão formal, aí depois você cita na versão simplificada. Você nem está usando suas próprias palavras, você está usando o próprio texto, sabe? E fica bom, fica de fácil entendimento, sabe? Isso daqui não foi traduzido por uma pessoa só, foi uma equipe muito grande, muito reconhecida, sabe? Não é uma coisa inconsequente ou sem respaldo bíblico ou sem respaldo de muita pesquisa. Então é legal. Eu só não acho legal você pregar nessa versão aqui numa igreja que não usa versão simplificada ou versão que, sabe, tipo assim, nós não usamos a NTLH, nem lemos na igreja. Aí você vai lá e prega em cima da NTLH. Eu não acho isso legal, você tem que respeitar o ambiente que você está chegando. Então, é legal quando sua igreja permite. Mas quando não, então o que você faz? Você lê em casa, você faz algumas notas na sua Bíblia, que você tem espaço para fazer anotação, que você vai levar na sua igreja, que condiz com o texto que tem lá e tal. Você tem isso em mente, aí quando você for pregar, você fala alguma coisa, mas você precisa pregar de acordo com o texto que aquela igreja lê, né? Em sinal de respeito, em sinal que você, né, respeita as pessoas que estão lá, sabe? Você respeita o ambiente delas. E eu gostei bastante de algumas coisas que vieram na NTLH. Mas o que eu utilizo mais na igreja mesmo é essa Bíblia aqui. Aonde eu tô, eu posso ler ela, sabe? E a outra Bíblia, quando é o culto de mulheres. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Deixa o like no vídeo se vocês gostaram do assunto. Fiquem com Deus e até a próxima.